Desliga o som. A paz, queridos! Mais uma semana aqui de bênção na presença de Deus, glória ao Senhor. E hoje nós continuamos o nosso estudo, falando sobre a oração que Jesus nos ensinou, amém? Você crê? Só vou arrumar aqui um pouquinho esse pedestal, para a gente ter uma imagem um pouquinho melhor, que eu tô achando que ela tá um pouco longe. Ah, melhorou. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos estar aqui compartilhando mais um pouco desse ensino da oração que Jesus nos ensinou. Semana passada nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que coisa maravilhosa. O nome do Senhor é santo, né? E aí eu comecei a falar sobre a oração que Jesus nos ensinou, falamos sobre o Pai Nosso, e aí nós continuamos falando sobre a segunda frase, santificado seja o teu nome. Mas hoje a gente vai dar continuidade a entender esses conceitos da palavra de Deus. Então nós vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor para a sua vida, e que nessa semana em especial você possa desfrutar dessas verdades bíblicas na sua vida pessoal, amém? Nós cremos nisso. Então vamos orar, glória a Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor é bom e fiel, o Senhor tem um ensino santo para cada uma de nós, ó Pai, e eu quero te pedir que o Senhor edifique a tua igreja, edifique os seus filhos, e que esses conceitos tão profundos da palavra de Deus, ó Pai, sejam pertinentes à nossa vida espiritual, ao nosso coração, e que possamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, considerar essa palavra como verdade vivida no nosso ser, Senhor, na nossa vida diária. Nós te louvamos pela tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos pedir a bênção do Senhor quando nós estamos falando com Ele por meio da oração que Jesus nos ensinou, sendo que com entendimento. Essa oração nos dá um entendimento muito claro de verdades absolutas que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E semana passada já começamos, vamos continuar hoje com a seguinte frase: santificado seja o teu nome. Para quem não estava semana passada, essa oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. E hoje a gente continua falando sobre a frase santificado seja o teu nome, porque Pai Nosso que estás nos céus, já falamos. Santificado seja o teu nome. E eu vou dizendo para vocês, se Deus é santo, nós também devemos ser santos, porque os filhos devem refletir o quê? O caráter do Pai. Então, aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, diz o seguinte: os filhos de Deus têm a responsabilidade de se santificar crescendo espiritualmente. Vamos ver por que os filhos têm essa responsabilidade de se santificar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Eu quero ler esse texto porque ele é muito importante, ele dá um entendimento bem claro para cada um de nós sobre essa realidade espiritual. 1 Pedro, capítulo 1, eu estou em 1 João, desculpe. Aqui antes, pouquinho antes de Apocalipse, você vai encontrar 1 Pedro. A minha Bíblia está com as páginas coladas, às vezes prende aqui na hora de eu virar. Então vamos lá, 1,14, capítulo 1, versículo 14 e 16 diz assim. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele já começa explicando algo para nós. Veja, você hoje é filho da desobediência ou da obediência? Se você aceitou Jesus na sua vida, você passa a ser filho da obediência, porque você obedece à palavra de Deus. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antes nós éramos ignorantes. Pelo contrário, agora ele vai falar a palavra que vai marcar o que nós estamos dizendo aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então veja aqui o seguinte, se ele está falando que no passado nós éramos como filhos da desobediência, e hoje, como filhos da obediência, a gente não vai ter mais as práticas pecaminosas, a vontade de fazer coisa errada, não é assim? Então hoje, você é filho da luz, filho de Deus, porque você aceitou Jesus no seu coração. E o que ele quer nos ensinar aqui? Olha, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, seus filhos têm que ser santos. O que eu falei semana passada? Ser santo é você ser separado para Deus, é você se santificar. O que é se santificar? É você buscar a presença de Deus, buscar a sua palavra, e aí certamente o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo eterno. O Espírito Santo vai começar a ministrar os valores de Deus no seu coração, e você vai começar a entender tanta coisa segundo a vontade de Deus, e aí você vai entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que coisa tremenda! Quem se separa em vida com Deus, em oração, será que você chama a presença de Deus para perto de você em todo tempo? Porque se você conseguir chamar a pessoa de Jesus para perto de você, você certamente vai se parecer com Ele. E o que a Bíblia está dizendo? Sede santos no vosso procedimento. As suas atitudes vão falar a respeito daquilo que você crê. Você vai começar a entender tantas coisas a respeito da pessoa de Jesus na sua vida. E aí certamente você vai entender esse desafio que Deus coloca para você, se santificar. Então veja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Semana passada eu falei que o nome diz tudo que a pessoa é, não é? O nome fala das características daquela pessoa, identifica quem essa pessoa é, onde ela está. Se você vai falar Maria, João, você está o quê? Delimitando quem você quer falar. Você está definindo que tipo de pessoa você está chamando. Deus, ele tem um nome que está acima de todo nome, o qual importa que sejamos salvos. O nome dele é santo. E agora ele está falando para você, eu quero que você se pareça comigo, porque você agora tem a minha identidade, você tem um sobrenome, você é de Jesus, olha que lindo. Então veja, se Deus é santo, seus filhos têm que ser santos também, glória a Jesus. Então veja, os filhos de Deus, eles passam a ter essa responsabilidade. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, você já teve uma experiência com Deus? Então esse é o primeiro momento. Então agora você vai desejar ardentemente. Pensa, o que é desejar ardentemente? É com todo ardor, é de todo o coração, é com a sua plena vontade, é com a sua plena dedicação. Você vai desejar, ai Senhor, ardentemente eu te desejo. Olha que maravilha! Você vai desejar de todo o seu coração como uma criança recém-nascida. Agora observa, uma criança recém-nascida, já viu uma criança recém-nascida chorar de fome? Ninguém dorme na casa, não é assim? Ele fica... A criança faz um estardalhaço, um nenê tão pequenininho, com fome, faz um estardalhaço porque quer leite, porque ele está sentindo fome, ele quer a comidinha dele. Agora a Bíblia diz que você vai desejar essa comida espiritual, né, ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, ou seja, eu preciso de Deus, eu preciso ardentemente, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, ou seja, sem santidade você não cresce com Deus,
sem se separar na presença de Deus, sem buscar a sua face, sem orar, não tem como a gente crescer. Por isso ele fala que eu preciso desejar. E aí ele deixa aqui, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, você já teve a experiência com Deus, então deseje Ele, deseje mais. Não pare no tempo e no espaço. Aleluia, por isso, Senhor. Então veja que a santidade me faz ser parecida com Deus. Por isso, na oração que Jesus ensinou, ele deixou bem claro que a gente tem que falar assim: Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. Eu preciso de ti. Isso é santificar o nome do Senhor. É você se separar para glorificar Ele, para a sua presença. É muito séria essa oração do Pai Nosso, porque às vezes as pessoas falam tudo isso e não sabem o que está falando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá? Como é que é o santificado seja o teu nome? Deus, se vira aí, seja santo. Não. Santificado, ele é santo mesmo, então o nome dele já é santificado. Ele está falando muito além disso. Ele está dizendo que ele já é santo, ele já se santificou, ele já é tudo de bom, ele já tem todo o poder, autoridade, governo, soberania. E ele fala para você agora: vem a mim, busque a minha face, se santifique, se pareça comigo. Por isso que ele fala: se santifique. Então vamos continuar aqui, Hebreus 12, 14, o que vai dizer para nós? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja o que diz aqui: segui a paz com todos, tenha paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, não é só seguir a paz com todos, tenha paz com todos, mas até porque para eu ter paz com as pessoas, eu preciso me santificar. Quer ver um exemplo? Digamos que você está passando na rua, encontrou alguém que te ofendeu, ou de repente alguém cismou com a tua cara, te distratou, e você no ímpeto vai querer que ela se retrate, vai querer arguir essa pessoa, vai querer fazer o barraco. Entendeu? Então, de repente você ficou com a cabeça quente. E aí, aquela pessoa, ela realmente não é do Senhor. Não tem vida com Deus. E aí a Bíblia está falando: seguir a paz com todos. Como é que eu vou ter paz com uma pessoa perturbada, que está me xingando, que está falando, desculpe, mal de mim? Como que eu vou ter paz com essa pessoa? Mas aqui o texto está dizendo: você tem que seguir a paz. Ah, mas o segundo ingrediente: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não fala só isso: seguir a paz com todos e a santificação. Porque para eu ter paz com as pessoas, eu preciso também me santificar e buscar a presença de Deus. Porque se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou me perder. Eu vou me perder nos meus objetivos com Deus. Eu não vou ter força espiritual para obedecer a palavra de Deus. Então eu preciso me santificar. E aí certamente eu vou ver o Senhor em todas as situações e desafios da minha vida. Na hora dos 5 minutos eu vou clamar a Deus e o Senhor vai te dar o quê? Domínio próprio. Você vai conseguir se dominar e você vai falar assim: epa, alto lá, Satanás. Eu vou conseguir me dominar porque eu sou do Senhor. Eu sou serva de Deus, entendeu? Então isso é muito sério. Muito sério. Então veja que você precisa ter uma decisão de se santificar. E quando você fizer a oração do Pai Nosso, certamente você vai ter um entendimento diferenciado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome aonde? Aqui dentro. Porque o Senhor não deixou de ser santo, o Senhor sempre será. Eu é que preciso me parecer contigo. Então veja, Deus também exaltou o seu Filho Jesus e o seu nome está acima de todo nome. A gente está falando de se santificar. Santificado seja o teu nome. Então o nome de Jesus tem que ser santificado na minha vida. E ao mesmo tempo eu quero mostrar para nós aqui nesse estudo que o nome de Jesus já tem todo o poder e é exaltado e está acima de todos os nomes que se possa referir no tempo presente ou no vindouro. Veja lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Você
vai ver que ali vai falar sobre essa dimensão, essa profundidade que há no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, veja aqui o que diz. Pelo que também, ai que lindo, pelo que também Deus o exaltou. Deus exaltou quem? O nome de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, Deus exaltou Jesus quando ele foi à morte e ele ressuscitou. Seu nome se tornou exaltado sobre toda a terra. Que lindo! Sobre todo nome, toda autoridade está em Cristo Jesus. E aqui ainda fala mais, para que o nome de Jesus, a esse nome que é santo, se dobre todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, principados, potestades, soberanias, homens, até toda a natureza, toda a criatura, toda a criação de Deus reconhece o seu poder e autoridade e governo. Que coisa maravilhosa. Agora começa a pensar na dimensão de poder que há no nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, esse nome tem autoridade na vida dos filhos de Deus. Será que esse nome tem autoridade na boca de qualquer um? Não! Esse nome tem autoridade na boca dos filhos. Então vamos ver isso? João capítulo 16, versículo 23. João, hoje eu tô um pouquinho rouca. Toda hora eu tô acertando aqui a garganta. Então vamos lá, João 16, versículo 23 diz o seguinte. Aleluia! Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então eu li aqui João 16, versículo 23 e 24. Ele diz, em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Por que o Pai concederá em nome de Jesus? Porque Jesus é que fez a aliança, a nossa aliança com Deus Pai. Jesus é que pagou o preço da culpa do meu e do seu pecado, para que você voltasse a ter o quê? Uma aliança eterna com Deus. Lembra que lá quando a gente vê isso em Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Não deram crédito à palavra de Deus e pecaram e desobedeceram, comeram do fruto que dá consciência do pecado, e aí o pecado entrou para toda a raça humana e eles foram destituídos da posição que eles tinham, de pessoas que tinham a vida eterna com Deus. Então a morte eterna entrou no homem, mas aí Deus falou o seguinte, há uma promessa, eu enviarei aquele que vai pagar o preço da culpa do pecado do homem e realiançar ele comigo. Deus Pai trouxe Jesus. Enquanto Jesus não vinha e o homem cria em Deus e sabia que haveria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é exatamente Jesus Cristo, então ele trazia à memória de Deus o fato de que ele acreditava que Jesus haveria de vir, e ele ali sacrificava um cordeiro, um animalzinho sem defeito, sem nenhuma mancha no seu pelo, para trazer a memória de Deus Pai, que ele acreditava que o Salvador haveria de vir e realiançá-lo numa aliança eterna com o Pai. Então veja, quando Deus olhava aquele sacrifício, ele perdoava
aquele pecado daquelas pessoas que criam e que esperavam naquela profecia que haveria de vir o Salvador. Quando o Salvador veio, Jesus, que pagou o preço da culpa do meu e do seu pecado, esse nome que tem todo o nome de autoridade, de governo, que pagou o preço da culpa do meu pecado, que foi ao inferno e expôs todos os demônios e potestades ao desprezo, à ignomínia, e triunfou sobre eles, e aí ressuscitou como vencedor, tomou a chave da morte e do inferno nas suas próprias mãos e nos deu vida juntamente com ele. Diz para você e para mim: pela graça vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Por causa disso tudo, esse nome tem poder, autoridade e governo, e agora o Senhor Jesus diz para nós, os seus filhos, que nós podemos, como filhos de Deus, pedir em nome de Jesus, aleluia, porque nós somos filhos. Olha que tremendo! O filho tem a herança do pai. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E ele fala para você: você é filho, aleluia. Você não é mais criatura, você é meu. E os filhos que são meus fazem parte de toda a minha herança. Peçam filhos em meu nome. Por isso que eu gostei muito de ler esse texto para vocês, que ele fala assim: até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi! Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia! Peça para ele em nome de Jesus. Agora eu vou pedir qualquer coisa. Eu aprendo quando eu me santifico, quando eu me separo para Deus e eu oro e leio a sua palavra, eu começo a compreender qual é a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que era cheio da unção do Espírito Santo, e esse homem era muito usado para curas e milagres. E ele foi numa cidade e ele falava assim: quem precisa de cura? E ele foi lá, foi usado por Deus tremendamente, todo mundo foi curado, e ele ficou indignado porque havia um cego que não era curado. E ele orou pelo cego e ele falou: mas Deus, que negócio é esse? Se o Senhor me usa para curas e milagres, por que esse homem não é curado? Porque aí aquele pregador foi para onde ele estava dormir, né? Ele estava na casa de uma pessoa e ele passou a noite orando, falando com Deus: me revela, Senhor, eu não estou entendendo. Não é porque eu não estou crendo que o homem deixou de ser curado. Puxa, Senhor, um cego. O Senhor já curou gente cega através de mim. Por que ele não? Porque ele não. No dia seguinte, esse homem volta ao segundo dia da cruzada de milagres. E ali ele encontra aquele homem e foi conversar com o homem. E aquele homem confessou para ele o seguinte: olha, eu quero muito ser curado, Senhor, porque eu quero me vingar de fulano que me fez mal e eu tenho que enxergar porque eu vou matar ele. Olha o absurdo. Você acha que uma pessoa que pede a Deus: Senhor, por favor, me cura porque eu tenho desejo de morte, eu quero matar fulano e eu preciso dos meus olhos para eu fazer isso, você acha que Deus vai fazer isso? De jeito nenhum, né? Então eu estou usando um exemplo muito até estarrecedor, né? Um exemplo, puxa, que absurdo, realmente. Porque às vezes as pessoas acham que é qualquer pedido que ela vai fazer, em nome de Jesus, que ele vai atender. Esse ele não atenderia mesmo, porque Deus é santo e o seu nome é santo e ele não se compactua com nada que seja pecado, com nada que esteja fora de linha daquilo que é santo, daquilo que é de Deus. Por isso, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu não me santificar e não buscar a sua presença, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, que está aqui, nessa carta de amor que Deus deixou para mim e para você, que é a sua palavra. Entendeu? Quer ver um exemplo? Romanos 12, quando você começa a ler ali o capítulo 12, aí você já vê assim: seguir a paz, não, ou melhor,
Quanto depender de vós, tenha paz com todos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Então veja, você tem que, se depende de você, você vai ter paz. Às vezes você está esperando ter paz com o João só quando o João te pedir perdão, só quando o João mudar de atitude, só quando o João fizer aquilo que você quer. Aí não dá, né? Deus está colocando a responsabilidade para mim e para você. Então, ele sempre vai falar que a responsabilidade é minha. Eu não dependo de santidade se a Mariana se santifica ou não. Eu não dependo de ser muito de Deus em relação a se meu pai feriu meu coração ou não. Digamos que você mora com teu pai e ele te magoa todo dia. Digamos que teu pai é uma pessoa perturbada pelo inimigo. Eu espero que não, mas estou dando um exemplo porque eu já vi muita gente vir chorando perto de mim e falar assim: ai, pastora, meu pai só me maltrata, meu pai só fala coisa ruim pra mim, só pragueja, só fala palavras de peso, né? Você vai deixar de ser santa no seu procedimento porque você está sendo humilhada? Tá entendendo? Então a gente é santo não é por causa das pessoas, é por causa de Deus. Tá entendendo? É porque Deus me ama. Ele me capacita a andar em santidade. Veja, por isso o nome de Jesus tem poder na sua vida e esse nome está acima de todo nome. Glória a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 2, 9 e 11. Vamos ver aqui esse texto que fala que o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu já nem sei se eu li esse texto, já agora eu nem sei. Estou na dúvida agora. Mas veja aqui, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus, eu acho que eu li. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já tinha lido esse texto, sim. Então veja, toda a autoridade está no nome de Jesus. Agora pensa, se está debaixo da autorização de Jesus, para usar o poder que é no nome dele na tua própria vida. Isso é tremendo. Isso aí, olha, é muito para nossa cabeça, não é? Agora vejamos. Oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro a Deus Pai em nome de Jesus, porque esse nome tem poder na minha vida. Esse nome é capaz de mudar situações para nós. João 16, vamos lá ver. João 16, 23 eu já li. João 14, deixa eu abrir aqui. João 14 também é correlato a esse texto que nós lemos, que vai falar sobre o poder e a força que há no nome de Jesus. 14, de 13 a 14, diz aqui assim: E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lembra que eu falei? Você só vai entender a vontade de Deus para fazer os seus pedidos e a sua oração se você conhecer a palavra dele. Por isso ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os meus mandamentos é a sua própria palavra, que nos ensina, que nos dá direção. Então, eu preciso guardar essa palavra no meu coração, porque se eu amo a Jesus, eu vou ter uma postura no nome de Jesus. Aleluia! Então, veja, não tem como a gente ter outro padrão de vida. Pai nosso que estás nos céus, santifica o teu nome dentro de mim, santificado seja o teu nome. Aí ele continua a oração, e eu vou entrar só no pedacinho, que daqui a pouquinho a gente já tem que parar aqui. Deixa eu tomar um golinho d'água, porque eu já tô ficando rouca. Ele vai falar assim: venha o teu reino. Olha que maravilha. Então eu já sei que o Pai nosso que estás no céu, o Pai não está tão longe, o Pai está aqui no meu coração.
O Pai, ele é íntimo, eu posso abraçar ele, sentir o amor dele. E lá no meu quarto, fecha a porta do teu quarto, orarás ao Pai, que te vem em secreto e ele te recompensará. É a intimidade com o Pai. Que tremendo. Pai, tu és nosso, mas tu és meu. Tu és meu íntimo. Agora eu começo a entender, santificado seja o teu nome. Ah, Senhor, o Senhor já é santo, mas eu tenho que parecer contigo. Eu preciso me santificar e eu vou entender que eu falo do Pai, que é a minha intimidade. E eu peço a Ele, Senhor, santifica o teu nome em mim, me ajuda. Senhor, eu tenho tanta coisa errada, mas eu preciso me santificar. Eu preciso me parecer contigo. E aí o terceiro ponto que Jesus falou, olha, não é só a intimidade e a santificação, mas é trazer uma dimensão do poder que há no seu reino para dentro de nós. Oh, coisa boa! Então fala assim, venha a nós o vosso reino. Aí há alguma coisa muito especial aqui, porque quando Jesus ele começa a falar sobre o padrão do reino, o que é o reino de Deus, olha, a primeira coisa que Jesus já deixa claro, em João capítulo 18, versículo 36, ele fala assim, o meu reino não é desse mundo. Ué, o seu reino não é desse mundo? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio trazer para dentro de nós algo que é de uma dimensão sobrenatural, uma dimensão profunda do poder de Deus e do reino de Deus que não é terreno. Glória a Deus. E ele fala assim, vocês vão pedir, meus filhos, para que essa presença, para que essa verdade do meu reino, para que tudo que há no meu reino venha para vocês. Aí a gente começa a entender tanta coisa que não vai dar tempo de falar tudo hoje, eu vou continuar semana que vem. A dimensão do reino. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Eu já vou citando aqui, você pode anotar. 1 Coríntios 4, 20, ele vai falar assim, ó. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, eu começo a entender que, peraí, não é só palavra, eu não estou só falando de um reino, eu estou falando de algo tão profundo que é no reino de Deus, que consiste no poder. Poder é algo que se manifesta no invisível. Poder é algo que cria, é algo que consolida, é algo que realiza, é algo que faz acontecer. E aí a gente começa a ver a dimensão do poder de Deus, que é cura, sinais, milagres, maravilhas. É Deus criado invisível, coisas que não tem. Por isso que na palavra fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está falando de Jesus. Jesus era a palavra do Pai, haja luz, e em uma dimensão do haja luz, Jesus, que é a palavra de Deus, manifesta o poder dele na terra e cria todas as coisas numa dimensão de poder e glória, e o mundo que não existia passou a existir. Por isso que o poder da criação está no Logos, a palavra viva de Deus, a palavra que cria, a palavra que traz vida. Oh, maravilha de Deus isso! Então veja, Jesus na criação, fazendo todas as coisas. E agora a gente começa a entender que o reino de Deus não é simplesmente palavra, mas é o poder. Você pode falar uma palavra qualquer, mas quando você fala a palavra do poder de Deus, manifesta essa palavra coisas incríveis na terra. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por que a gente fala assim? Em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus eu quero trazer o poder do teu reino. Olha, quem anda comigo vê muito eu orar assim, porque eu oro mesmo, viu? Eu falo assim, Senhor, traz o poder do teu reino nessa situação, porque o reino de Deus não é confusão. O reino de Deus traz cura, operação de milagres, traz sustentabilidade, traz sinais e maravilhas. Eu quero esse poder para dentro de mim, essa manifestação. Aleluia! Então o reino de Deus não é desse mundo. Nós somos cidadãos da terra ou do céu? Pergunto para você. Da onde você é cidadão?
E a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por enquanto a gente está emprestado aqui. Você crê nisso? Olha, Cibele, você é emprestada, viu? Dai, você está emprestada. Jesus deixou você morar aqui um tempo, mas você é cidadã da eternidade. Flávia, você está emprestada. Eduardo Ferreira, você está emprestado. Olha que maravilha. Você é cidadão do reino, está emprestado aqui na terra só por um tempo. Sabe para quê? Para trazer o reino de Deus a essa terra. Aleluia, glória a Deus. Então veja, olha que maravilha. Se a gente está emprestado, será que Deus tem alguma coisa com a gente? Sim, sabe o que Ele quer? Que a gente comece a trazer o reino. Por isso você fala assim, venha a nós o vosso reino. Eu quero, Senhor, que a cultura da Tua palavra, que a cultura do Teu reino, dos Teus pensamentos, das Suas atitudes esteja dentro de mim. Porque se eu estou na terra, as pessoas vão me conhecer e vão ver uma cultura que não é normal. Como que ela pode ser assim? Como que ela pode falar assim? Como que ela pode pensar desse jeito? Meu Deus! Ela começa a crer. Ela começa a crer nas coisas do reino e ela começa a falar em Deus e as coisas começam a acontecer para ela. Eu quero isso também. O que é isso? Isso não é coisa da terra, é do céu, é a cultura do reino. Você começa a orar pelo poder de Deus, o poder de Deus cai no meio do povo. Vem o poder de Deus, um é curado, o outro fala em línguas, o outro começa a ter discernimento de espírito, os demônios caem por terra, o bicho fica doido, começa a te xingar e você fala, glória a Deus! É uma loucura! Esse é o poder do reino, que cria, que faz, que acontece. Há uma nuvem de glória sobre os filhos de Deus. Então veja, você tem que ser carregado pela presença de Deus. Essa é a verdade. Então você vai falar assim, Senhor, venha a nós o vosso reino. Ah, Senhor, não é? A Bíblia fala uma coisa muito importante. João capítulo 3, versículo 3. Veja, ele já começa a explicar que só tem essa dimensão do reino quem é nascido de novo. Ah, então peraí. Então se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus não, sabia? Ah, peraí, pastora, mas que negócio é esse de nascer de novo? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, é um novo nascimento, porque um dia você nasceu da carne. Quem é nascido da carne é carne. Eu nasci da minha mãe. Eu nasci fruto da minha mãe com meu pai, mas eu nasci de um nascimento terreno humano. Agora, eu nascer do Espírito de Deus significa que o próprio Espírito Santo gerou uma mudança na minha vida, me marcou com o selo do seu sangue. Nós somos chamados agora de filhos de Deus. E aí, de repente, espiritualmente, uau! Eu comecei a ter uma nova vida, eu comecei a descobrir coisas que eu nunca vi. Meu Deus, que vida é essa? Eu era de um jeito, eu me lembro quando eu aceitei a Jesus mesmo, eu fui criada na igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência profunda com Jesus aos 12 anos de idade. Eu me lembro que eu tive um encontro com Cristo tão profundo, com a minha paternidade perfeita, o Deus que jamais me decepciona. E ali eu comecei a ter esse novo nascimento, eu comecei a entender coisas que eu não entendia, eu comecei a ver a dimensão do poder e da paternidade de Deus dentro de mim. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu acordava de manhã, eu olhava o quintal da minha casa, eu achava tudo lindo e maravilhoso. Eu olhava a árvore, me lembro que tinha uma árvore grande no meu quintal, eu olhava para aquela árvore e falava, gente, que planta maravilhosa e linda, eu ficava ali achando que é tudo exuberante demais. Eu olhava as plantas da minha mãe e falava assim, parece que eu nunca reparei nessa flor, porque eu estava feliz, regozijante, eu não sabia explicar o que aconteceu dentro de mim. Novo nascimento. Eu comecei a conhecer uma dimensão de Deus da qual eu nunca tinha tocado na minha vida. Veja, por isso a Bíblia fala, traga o reino, venha a nós, Jesus, o vosso reino, eu quero isso para mim. E aí você começa a tocar numa dimensão de Deus. Por isso o texto fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Dá licença um pouquinho. Olha só, vamos continuar aqui, João 3:3.
Diz assim: a isto respondeu. Deixa eu só tirar isso aqui. Em verdade, versículo 3. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Aí ele continua aqui. Vamos continuar no versículo 4? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então peraí. Se eu nasci da carne, eu sou carne. Mas agora, se eu nasci do Espírito de Deus, como eu já expliquei, aí sim, eu sou nova criatura. Entendeu? Então essa palavra como águas, ela vem no meu espírito, ela limpa o meu coração, purifica-me de todo pecado. O poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E essa água, essa palavra, ela limpa, ela me ensina nas minhas atitudes como eu devo andar. E eu começo a entender que eu nasci de novo porque agora eu tenho outro fundamento de vida cristã, eu tenho uma nova percepção, eu tenho um novo discernimento, eu tenho uma nova direção a tomar na minha vida, porque eu preciso entender que eu quero ver o reino de Deus através do novo nascimento. Eu posso. É o único caminho, Jesus. Então veja, semana que vem a gente vai continuar a falar do reino, essa dimensão do reino, porque aí a palavra, você vê que é tão grande, essa oração, se a gente for esmiuçar, eu amo isso, esmiuçar cada versículo não, cada frase da oração do Pai Nosso, você vai ver uma dimensão maravilhosa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, paramos aqui, venha a nós o vosso reino, semana que vem seja feita a tua vontade. Como saber a vontade de Deus? Então veja, eu chamo o reino, eu começo a ter entendimento das coisas do reino de Deus, e aí eu consigo entender a vontade de Deus para minha vida, porque ela sempre será boa, sempre será agradável e sempre será perfeita. Amém? Então semana que vem eu vou falar mais alguma coisinha aqui do reino de Deus, tá? Se eu for gastar um dia no estudo de uma palavra só, o reino de Deus, não vai dar tempo. Eu estou tentando aqui fazer o mínimo possível para a gente poder enxugar aqui um pouco as coisas e entender, mas eu creio que está dando para todo mundo entender, amém? Essa dimensão tão gostosa daquilo que Jesus nos ensinou. Então você vai ver exatamente o querer de Jesus. Jesus queria que a gente vivesse uma vida cristã significante, uma vida cristã relevante, uma vida cristã de verdadeira qualidade com Deus, desfrutando de todas as condições espirituais que o Senhor Jesus predeterminou para a sua igreja. Então essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós nos pareçamos com Ele. Então, queridos, a oração do Pai Nosso é um ensino profundo. A partir dessa oração, a gente faz qualquer oração, porque a gente começa a entender tudo, fala assim, puxa, agora eu estou entendendo por que eu tenho que orar em nome de Jesus, agora eu estou entendendo por que eu tenho condição de ser chamado filho de Deus e ter o sobrenome, eu sou de Jesus. Por que esse nome tem poder na minha vida? Por que quando eu clamo o nome de Jesus, o Senhor tem o seu aval para me dar ali propriedade de autoridade no seu nome? Então veja, Jesus deixou isso para nós. A gente tem que entender essas verdades profundas para a gente poder andar nessas verdades. Amém, queridos? Então, glória a Deus pela vida de cada um aqui. Semana que vem a gente continua, né? Vamos pedir a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus já é feita, né? Então eu tenho que pedir que eu consiga trazer essa vontade de Deus para essa terra.
através daquilo que eu sou, que eu vivo, que eu faço, que eu empreendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu termino por aqui, com uma vontade de gastar mais tempo, mas o tempo já expirou. E que semana que vem a gente possa estar bem afiado nessa palavra, né? Toda terça-feira às 20 horas estamos aqui, né? O nosso intuito na terça-feira é trazer para nós uma palavra mais pastoral e de ensino, para que você possa ter uma vida cristã realmente relevante. Porque uma coisa é a gente entender que Deus tem todo o poder e autoridade, que Ele responde às orações. Agora eu viver em uma dimensão que a palavra de Deus me ensina, aí já é outra situação. Eu preciso aprender essa palavra. Então nós estamos aqui toda terça-feira para te ajudar, para te conduzir a um crescimento espiritual que realmente seja relevante para a tua vida. Amém, queridos? Então, uma semana de graça e paz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado, abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que você flua nessa dimensão do poder de Deus. Amém? Então, eu deixo aqui uma boa noite para todos vocês e vamos orar. Vamos pedir essa bênção do Senhor, que realmente você se santifique, que você traga o reino de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque esse é o teu comprometimento conosco, que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Que maravilha! Então, Senhor, que o Senhor derrame toda a sorte de bênção mesmo na vida dos meus irmãos que estão nessa live e que todos possam crescer, decolar e ver o mais do teu Espírito Santo na vida deles, Senhor. Dá a tua graça, dá o teu suprimento, dá o teu fortalecimento na vida dos meus irmãos e que essa semana seja uma semana relevante, uma semana onde o Senhor ministra a tua bênção e a tua vida sobre cada um, trazendo respostas e sinais do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu até pediria quem está assistindo a live ou quem vai assistir depois, dá um likezinho para eu saber quem está entrando, quem está aqui compartilhando conosco, quem está sempre presente, para a gente conhecer aqueles outros que às vezes tem tanta gente que entra, que às vezes 20 deram like, depois eu vou encontrar mais 30 pessoas que estavam assistindo, mas não deixou nenhuma referência de quem você é. E é muito legal a gente saber quem está assistindo, quem às vezes alguma pergunta, você quer alguma resposta, você quer uma oração, coloca aí também. Sinta-se à vontade, estaremos orando por você. Amém, queridos? Não esqueça de estar entrando ali no nosso site também, no site da Ágape, ela tem ali seus pedidos de oração, você pode estar interagindo tete a tete aí com os pastores, amém, queridos? Então, receba a tua bênção, fique na paz e uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.